pergunta pessoal aqui. Qual seria a solução que o senhor diria assim, bom, a gente consegue chegar nesse aumento de 100% e não afetar os cofres públicos? Teria alguma solução para isso? Para poder resolver essa questão? Eu dei um exemplo aqui muito radical, né, do Aham. salário mínimo, aumentando 100%. A gente sabe que isso é impossível, Sim, mas é só a título de elucidação. Mas para que você consiga puxar mais o aumento real em cima do salário mínimo, você tem que diminuir os gastos do Estado, você tem que diminuir a máquina pública. Se o governo tivesse menos gastos naquilo que se refere a toda a manutenção da sobrevivência da máquina pública, da máquina estatal, com certeza você teria mais margem para você dar aumento real para o salário mínimo. Agora, o governo é inchado, ele gasta muito com as suas receitas obrigatórias e sobrando pouco para, por exemplo, conceder de aumento do salário mínimo conceder de aumento real para o salário mínimo. Então, veja, isso também está atrelado à questão do tamanho do Estado. O Estado brasileiro é muito grande, é gastador e gasta mal ainda por cima, absorvendo todos os recursos da iniciativa privada, absorvendo todos os tributos que nós pagamos, pessoas físicas e jurídicas, chupando isso literalmente das pessoas físicas e jurídicas, para jogar esse dinheiro para o Estado, para fazer funcionar a máquina pública inchada. certo. Então, se houvesse uma diminuição, uma reforma administrativa, por exemplo, uma reforma administrativa, você enxugasse o Estado, racionalizasse as suas despesas, com certeza você teria mais margem para você conceder aumentos reais mais voltuosos para o salário mínimo, coisa que não vai acontecer a curto prazo, porque nós sabemos que a máquina pública é extremamente inchada e gastadora, né, Sim. Otávio? Infelizmente. Era que eu estava conversando com o José Carlos agora no começo do mês, onde nós falamos justamente isso, sobre uma reforma administrativa. Ele, como assessor do deputado Zé Trovão, ele estava falando de alguns projetos e tudo mais, ele também faz parte de alguns grupos de empresários. Então, e é onde ele falou que seria interessante ter uma reciclagem dos servidores, porque tem muito cargo que já está extinto isso dentro do administrativo público, que tem muito cargo que não existe mais e está sendo mantido ainda porque o servidor chega no teto e ele fala, bom, eu vou para uma outra cargo ali, para um cargo comissionado, e ali eu tô tranquilo. Você acha que essa reforma é mais do que essencial para a gente poder chegar aonde... Sim, sim. Dizem que a reforma administrativa é a mãe de todas as reformas. Você tem Sim, que racionalizar a operação da máquina estatal inteira. Inclusive, isso daí envolve reforma no legislativo, reforma no judiciário, reforma para o executivo, reforma nas autarquias, trazer eficiência. Uma outra palavra aqui que hoje se tornou uma encarnação do mal, você fala uma coisa dessa, você é taxado de doido, mas assim, meritocracia para a sim, atividade pública. Como é que você mede a eficiência da entrega do serviço público? Você tem que estabelecer esses mecanismos de transparência e de eficiência da máquina pública. Agora, você veja, hoje nós estamos aqui, o Haddad, para conseguir enxugar 70 bilhões aqui, ele está fazendo uma engenharia imaginática tão grande, você imagine aqui, Otávio, para poder enxugar a máquina estatal. certo. E os governos, e você também tem uma agravante aqui, Otávio, os governos em geral, eles não, independente do seu viés, se é esquerda ou direita, liberal ou não, Sim, eles não enfrentam esse problema seriamente. Ninguém enfrenta. Por quê? Porque isso tem um custo político muito grande para o executivo, para o executor dessa tarefa, que seria o presidente da República, teria que partir dele. Como tem um custo político muito grande, ele pode ser que ele não se reeleja, ele acaba não enfrentando esse problema que é essa que é a mãe de todas as reformas, que é a reforma administrativa, que já passou do ponto que nós fazemos aqui no Brasil.